Para quem não me conhece, eu tô vendo muita gente aí. Algumas pessoas novas, assim, né? Eu sou Amanda, sou pastora também, auxiliar lá na Igreja Batista Lídia dos Vales. Já trabalhei um pouquinho de tempo com jovens também, nada menos do que 10 anos. E esse ano eu tô vindo aqui mais aproveitar, porque o trabalho deixei para Michel Luane e toda a equipe. Mas, queridos, eu estava orando por esse tempo, pedindo a Deus uma palavra diante desse tema. E Deus me deu uma frase e, basicamente, é a única coisa que eu tenho. E eu falei, Jesus, me ajuda, Pai. Porque o que o pastor Rogério pregou aqui foi muito para mim. Eu estou vindo de uma semana bem complicada, de uns ataques puxados. E desde domingo passado que o pastor Rogério ministrou lá na igreja, Deus tem trabalhado no meu coração em cima dessa palavra de Elias. Mas o que eu queria compartilhar com você hoje está lá em Mateus 26, versículo 36. Eu olho para Jesus, o autor de Deus na cruz. Eu clamo, Abba, Pai, ó, vem com seu poder. Eu olho para Jesus, pro amor de Deus naquela cruz. Nada pode, o autor da vida, pode o silêncio até gritar que Deus me abandonou. Eu vivo pela fé que estende pra me levantar. Cante comigo, querido. Sei em quem eu tenho crido e que é poderoso pra fazer além. Você crê nisso? Essa é a hora, Deus toca, renova, transforma. Tenho vida em Deus, vida. Receba a vida de Deus, receba a vida. Tenho força em Deus, eu tenho esperança. Esperança, o Espírito Santo, tenho tudo em Deus, eu encontro força em Ti. Eu olho pro amor de Deus naquela cruz. Abba, Pai, ó, vem com seu poder. Eu olho pra Jesus, pro amor de Deus naquela cruz. Nada pode, o autor da vida. A verdade é que é um milagre estar aqui nesse dia, porque uma semana atrás eu não estava conseguindo nem me levantar da minha cama direito. E aí eu fui pro culto domingo, o pastor Rogério pregou essa palavra. Ele falou assim: Deus não vai desistir de você. E aquilo me levantou. Eu quero dizer para você isso: Deus não vai desistir de você. E o tema dessa mensagem de hoje se chama A Cruz
é a resposta. Mateus 26, versículo de número 36, diz a palavra do Senhor. Então, chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto vou além orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se muito. Então ele lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Fica aqui e velai comigo. E indo um pouco mais adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos. E disse a Pedro: então nem uma hora pudeste velar comigo? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E indo pela segunda vez, orou dizendo: meu Pai, se este cálice não pode passar de mim sem eu beber, faça a tua vontade. Obrigada, Pai. Essa é a sua palavra, Senhor. Eu de mim mesmo não tenho muita coisa para oferecer para o teu povo, Senhor. Sou um vaso de barro, frágil, cheio de imperfeições. Mas eu sei que o seu Espírito ele tem poder para fazer aquilo que nós precisamos por nós essa manhã. O seu Espírito tem poder de quebrantar os nossos corações. O seu Espírito tem poder de operar aquilo que nós precisamos para ser transformados. Nós não queremos ouvir uma palavra que simplesmente nos empolgue. Nós precisamos nesse momento, Espírito Santo, de uma palavra que nos quebrante. Por isso eu quero te pedir, Espírito Santo, quebranta-nos nessa manhã. Converte o nosso coração ao coração de Cristo, em nome de Jesus. Amém. Queridos, já tem uns 2 anos que eu venho carregando uma palavra. E os jovens lá da igreja já devem ter ouvido falar muito isso. Um determinado dia, eu estava me preparando para ministrar num evento de jovens. E num determinado momento o Espírito Santo colocou uma palavra no meu coração e disse: eu quero que você carregue essa mensagem por algum tempo. E eu vou gerar e fortalecer essa mensagem no seu coração. E a mensagem que o Senhor colocou no meu coração era de um resgate. O Senhor falou para mim: eu quero que você resgate a figura de Cristo nas suas ministrações. Que a centralidade de tudo aquilo que você for pregar trate sobre a figura de Cristo. Porque em nossos dias eu não estou falando em tom de crítica, mas é uma realidade que muito se prega sobre muitas coisas em muitas igrejas e muitos estão perdendo a essência da centralidade de Cristo no Evangelho. São muitas frases de efeito, são muitas coisas que vêm para gerar em nós uma certa empolgação. Mas o que de fato transforma as nossas vidas é a centralidade de Cristo no nosso coração. O que de fato tem poder para nos transformar é a obra que Cristo fez na cruz. E essa é a obra mais poderosa. Eu poderia não ter nenhum bom vocabulário aqui para expor para você. Se eu só te dissesse que Cristo morreu, que Deus veio encarnado e que Ele se compadeceu dos nossos pecados, Ele morreu por nós e que Ele pagou um preço pelos nossos pecados e que ao terceiro dia Ele ressuscitou e Ele está vivo, isso já seria suficiente para você ser transformado. Você crê nisso? Porque a obra de Cristo, ela é plenamente suficiente para nós. E essa geração precisa entender que mais do que bons discursos, você precisa de Jesus. Você precisa entender e ter a revelação da figura de Cristo em você,
Porque se Cristo for revelado a você, para isso se manifestou o Filho do Homem, para desfazer as obras de Satanás. Então nenhuma amarra do inimigo tem poder na sua vida se você tem a revelação da obra de Cristo. Por isso que Romanos 8 diz: e nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nem a morte, nem a vida, nem anjo, nem demônio, nem as coisas do presente, nem as coisas do porvir, nem a altura, largura, profundidade. Nada poderá nos separar do amor de Deus que está não no que você pode fazer, mas em Cristo Jesus. Por isso, a resposta está na cruz. Todos os seus questionamentos e inquietações, a resposta está na cruz. Todas as suas maiores lutas, se você for parar para ver nitidamente o que Deus quer fazer em você, a resposta está na cruz. E é interessante que, quando a gente fala de cruz, eu não tenho como fazer primeiro um contraponto entre a manifestação de Deus no Antigo Testamento e a manifestação de Deus na Nova Aliança. A revelação de Deus e o seu poder no Antigo Testamento vem de muitas formas, mas eu creio que o que mais nos chama a atenção são os feitos grandiosos e poderosos do Senhor através dos seus milagres e prodígios. Eu falo de Deus usando Moisés para libertar o povo do Egito e abrir o Mar Vermelho. Você sabe essa história muito bem. Eu falo da revelação de Deus através da vida de Sansão, de uma força tão estrondosa, extraordinária, de derrubar todo um exército e rasgar um leão com suas próprias mãos. E tantas coisas. Eu posso falar da revelação do poder de Deus através de Davi, quando Deus usa Davi para derrubar Golias, e todas essas são manifestações da força e do poderio de Deus. Então, você há de concordar comigo que a expectativa de um Deus encarnado seria de um Deus que reuniria para si todos esses atributos e revelaria aos homens essa força estrondosa e magnífica, de uma forma tal que assustaria e assombraria aqueles que estavam dominando e tornando o povo de Deus cativo. Só que esse Deus poderoso, esse Deus grande, esse Deus que tem a voz de muitas águas, esse Deus que tem não apenas um pouco de poder, não apenas um poder, ele tem todo o poder. Ele resolve se revelar de uma forma singela e para muitos vulnerável. João capítulo 1 vai dizer que o Verbo encarnou entre nós, o Verbo tabernaculou entre nós, e o Verbo se fez carne. Essa encarnação do Verbo, ela vem na figura de Cristo, de Jesus. Só que ele se revela primeiro como um menino. Antes de um menino, ele se revela como uma semente no ventre de uma mulher vulnerável. E esse poder assombroso, ele se revela agora dentro de um corpo vulnerável. Essa força magnífica se revela dentro de um corpo suscetível a falhas como eu e você. A força desse Deus tão grande se revela agora dentro de uma estrutura que, naturalmente falando, não teria condições de suportar tamanha glória que estava carregando, porque o corpo de Maria, naturalmente falando, queridos, não tinha estrutura natural para suportar e para carregar a semente do próprio Deus dentro dela. Mas esse Deus tão grande, esse Deus tão poderoso, ele diz: ela não tem estrutura, mas eu me amoldo a estrutura para que revelar através dela o meu poder. Eu não tenho dificuldade de diminuir, eu não tenho dificuldade de me negar a bassorealarás, porque ele mesmo sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, mas a si mesmo se aniquilou. E aniquilou-se até a morte, morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou soberanamente.
que lhe deu um nome que está acima de todo nome, pelo que é o nome de Jesus, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é Senhor. Porque Ele é poderoso, Ele é grande, mas Ele decidiu. Ele tinha poder de escolher. Ele podia escolher uma outra forma de vir, mas Ele disse: eu quero mostrar que força e grandeza não é sinal de soberba nem de orgulho, mas que força e grandeza é sinal de humildade. Oh, é sinônimo de humildade. Por que eu estou falando disso? Agora eu já me lembro de Alice me imitando. Porque para o mundo força, talvez seja a força física, enaltece. Para o mundo, uma força intelectual enaltece. Para o mundo, uma força emocional enaltece. Mas quando você vem para Deus, o poder dele se aperfeiçoa na sua fraqueza. Quando você vem para o Evangelho, o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Por isso ele diz para Paulo: Paulo, a minha graça te basta, e o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Porque no Evangelho, você pode não ser o mais forte, você pode não ser o mais inteligente, você pode não ser o mais habilitado, tem outro. Você pode não ser o mais eloquente, e você pode ser o mais vulnerável do ambiente, mas Ele te quer mesmo assim. Ele te vê. Te adorar o que sustenta-me de pé. O Espírito Santo quer nos levar a um momento de quebrantamento nesse tempo. Mas pode segurar aí. Então, força para Deus. Não é o quão bom você é no que você faz. Nós nos fiamos muito na nossa força. Nós nos fiamos muito em algumas estruturas de segurança que nós construímos. Pessoas constroem zonas de segurança num trabalho. Pessoas constroem zonas de segurança em uma estrutura familiar. Pessoas constroem zonas de segurança em amigos. E tem pessoas que constroem zonas de segurança nos seus próprios traumas. Como assim, pastora? Eu me vitimizo tanto, eu me coloco tanto em um lugar de cativeiro, para que as pessoas me notem, para que as pessoas tenham compaixão de mim, que eu nunca saio desse lugar. Isso é uma zona de segurança que foi você que criou, não foi Deus. E ser vulnerável no Evangelho
não significa se fazer de vítima. Ser vulnerável no Evangelho é você reconhecer o lugar de Deus na sua vida. É você reconhecer a posição de Cristo no seu coração. Ele não quer ser o segundo. Ele não quer uma parte. Ele quer tudo. Por isso que a cruz é a resposta. Porque a cruz é um lugar de entrega radical e total de quem não precisava fazer isso. Ele venceu, Hebreus capítulo 5 vai dizer que ele venceu por aquilo que padeceu, pelos seus sofrimentos. Deus lhe outorgou um nível de autoridade, porque ele venceu pelos seus sofrimentos. E você e eu ainda a gente quer reclamar. Querem tirar do Evangelho a métrica e a importância do sofrimento. E eu não sou a pregadora do sofrimento, não é isso. Mas é que o sofrimento faz parte da forja de Deus para habilitar a nossa estrutura. É importante padecer. É importante ser espremido. É importante passar pelas renúncias. É importante, querido, você renunciar às suas vontades. Porque o Evangelho não é sobre o que você quer. O Evangelho é sobre uma obra extraordinária que Cristo deseja fazer em você, jovem. É sobre a obra da cruz que já se revela acessível a cada um de nós. Eu não vou tirar o sofrimento do Evangelho. Eu não vou tirar a aprovação do Evangelho. Eu não vou fazer disso o meu ídolo. Mas eu não posso tirar isso do Evangelho. Porque muitas vezes é Deus que está fazendo, querido. É Deus que está moldando e quebrantando o vaso para revelar a sua glória. De todos os lados nós somos pressionados, mas não desanimados. Perplexos, mas não desesperados. Abatidos, porém não destruídos. Trazendo em nosso corpo as marcas de Jesus. Para que a vida de Jesus se revele em nós. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Pelas suas pisaduras, Jéssica, nós fomos sarados. Isso é suficiente. Eu poderia não te dizer mais nada. Pelas suas pisaduras você é sarado. Eu posso não ter uma boa oração para fazer para você, mas pelas pisaduras de Cristo você seria sarado. Você é sarado. Eu posso não ser a melhor profeta que você conhece. Eu nem sou profeta. Mas as pisaduras de Cristo você é sarado. Pelo poder da obra da cruz, você é sarado. E Paulo vai dizer que o bem que eu quero fazer, eu não faço. Mas o mal que eu não quero, eu acabo fazendo. Porque existe uma guerra iminente no nosso coração. Existe uma guerra que está acontecendo o tempo inteiro dentro de nós. Porque você ouve falar da obra de Cristo, você acha isso massa. Mas parece que há uma distância muito grande entre você e Deus. Parece que ainda há um distanciamento. Parece que ainda há alguns obstáculos, querido. E você ouve o pessoal louvando ali e você diz assim, poxa, eles são muito íntimos de Deus. Aí você ouve o pastor Rogério pregando aqui e você diz, uau, quanta unção, ele é muito íntimo de Deus. Aí você ouve Rafaela pregando aqui, cheia da unção do Espírito. Você diz, uau, que mulher cheia de Deus. Mas eu não tenho uma gota do que eles têm. Mas eu quero te dizer que a obra que alcançou eles, alcança você também. A obra que opera na vida deles é a mesma, que tem poder de fazer em você. Ah, pastora, mas eu tenho 1,5 kg de pecado, eu tenho 1 tonelada de pecado. Eu quero te dizer, a cruz é suficiente para você.
A cruz é suficiente, não importa quão obscuro seja o seu pecado. Ele pode ser mais sujo do que a escarlate, mas Ele fará mais alvo do que a neve. A obra de Cristo é poderosa em si mesma, irmãos. A gente não precisa colocar acessórios na obra de Cristo. A gente não precisa colocar coisas a mais no Evangelho de Cristo, porque o Evangelho de Jesus, ele é suficiente. Aleluia! É plenamente suficiente. Eu não preciso acrescentar nada, porque aquilo que Ele fez já é suficiente, igreja. O Senhor está dizendo: eu sou suficiente. Eu sou suficiente para tirar você do cativeiro da pornografia, jovem. Eu sou suficiente para tirar você do vício de um jogo. Eu sou suficiente para tirar você da depressão, jovem. Eu sou suficiente para tirar você do transtorno de ansiedade. E aqui eu não estou desmerecendo os métodos humanos. Eu não estou dizendo que você não tem que acessar a psicologia, ou talvez a psiquiatria. Mas eu quero te dizer, como eu estava conversando ontem com Rafaela, esses mecanismos humanos, eles nos ajudam a entender algumas coisas, mas só o que nos sara é Cristo. E o Senhor, estou caminhando para o final. O tema desse acampamento é rendição. E eu falei do início de força. E quando você quer lutar contra todas as suas crises com a sua força, você vai perder. Quando você quer lutar com todos os seus problemas só com a sua força,